Soltos, estamos aqui em mais uma entrevista em tempos de quarentena, conectando por Skype hoje com a maravilhosa Luíse Madeira, psicóloga, psicoterapeuta, que tem um trabalho maravilhoso de ressignificar e entender o amor. Então, se você também está em dúvida de como fazer para entender o amor, para se virar com esse amor em tempos de like, ativa as notificações. Luíse, hoje a gente veio falar com você sobre a dificuldade de escutar o coleguinha. Tem um meme que talvez seja o meme que melhor descreve esse momento, que é: não, querido, você não está me ouvindo, você só está esperando a sua vez de falar. E a gente sente que na solteirice, nos dates, está rolando muito isso. Nós estamos no momento em que todos querem ser protagonistas. Para escutar, eu preciso abdicar do papel de protagonista. Então, nessa luta pelo protagonismo, eu acho que ninguém está aprendendo a escutar. No podcast que a gente ouviu do Nilmi, você falou sobre 3 razões por quais as pessoas estão desaprendendo a escutar e falando tanto de si, que é a insegurança, a insensibilidade e o egoísmo. E a gente queria aprofundar em cada um deles. Quais são os principais indícios dessa insegurança que você percebe na falta de diálogo? Quando eu quero escutar o outro, eu preciso me abrir. Não escutar é uma forma de me defender naquilo que eu não sei lidar. Então, a insegurança me faz o tempo inteiro falar de mim, né? Afirmar coisas que eu decorei sobre mim mesma e evitar que a conversa se aprofunde e a gente vá para um nível um pouco mais real de sentimentos, e eu não sei lidar com sentimentos e acabo não querendo falar deles. Então, a insegurança seria... para que você não pergunte muito de mim, eu vou falar de mim, não vou te escutar. E você acha que isso também tem a ver com uma querer controlar? Porque quando a gente vai para uma escuta, para um diálogo, né, a gente não sabe para onde esse papo vai, né? É meio no improviso. Acho que as pessoas estão com essa dificuldade de saber lidar com o desconhecido. Eu acho, André. Eu acho que a sensação de controle, né? Porque, na verdade, o controle é uma fantasia, né? Controlar o quê? O que a gente consegue controlar? Eu faço de conta que estou controlando, isso me dá uma certa segurança, e aí eu não te escuto. E se eu te escutar, talvez tu vais me dizer coisas que eu não sei o que responder. Quando eu escuto o outro vai me trazer uma narrativa que vai desarrumar a minha. Né? E é até uma atitude meio infantil, quando a criança ela quer ouvir o mesmo desenho todas as vezes, porque ela sabe o final. Então, isso a gente às vezes carrega para a vida adulta e diz: não, peraí, eu já sei como é que eu quero que essa conversa termine. E o que a gente sente, Luiz, é que assim, as conversas não aprofundam. Então, assim, é uma narrativa sobre si, mas a gente fala até que parece que é um date entrevista de emprego. Então, a pessoa fica falando os lugares que ela já foi, o carro. Uma vez eu saí com um cara, entrei no carro dele, ele falou: sabia que só 5 pessoas no Brasil têm esse carro? Então, eu falei: oi? Você sabia que eu não sou a mulher que se importa? É o falar de si, mas ainda muito numa superficialidade, né? Por que o falar de si ainda está nesse lugar de o que eu tenho, o que eu faço? Isso nem é falar de si, né? Digamos que eu tivesse interessado em conversar com essa pessoa que me dissesse que ela é uma das únicas 5 pessoas que tem aquele carro no mundo. Falar de si seria: e o que é que você sente com isso? E qual é a importância que isso tem para você? E o quanto isso afeta a sua identidade? Então, eu acho que o falar de si, se for na perspectiva de sentimento, é um encanto, né? Digamos que qualquer conversa superficial virasse: e o que é que você sente sobre isso? Quando foi que você imaginou que seria desse jeito? Uma das coisas que implementam muito o encontro, para mim, uma história que começa, são essas perguntas criativas, essas perguntas impactantes, aquilo que eu realmente quero saber do outro, coisa que a gente às vezes não faz nem no dia a dia com as pessoas que estão próximas da gente. Imagina como deveria ser necessário para conhecer alguém. Mas a gente recebe muita reclamação de quando vai para o primeiro date, principalmente os caras, né? Porque a gente ouve muito o lado das mulheres, mas eu acho que também deve ter o lado dos caras. E muitos caras falam muito da vida deles, mas eles não perguntam nada sobre a outra pessoa que está na frente. O quanto que isso é uma vontade de impressionar e quanto que isso é tipo um egocentrismo, um desinteresse total pela pessoa que está na sua frente? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é falta de sensibilidade para o outro, o que é bastante estranho para quem quer um encontro. Eu quero um encontro com alguém, como é que eu não vou escutar sobre ela?
eu escuto a mesma queixa. Eu odeio caracterizar crises de gênero, mas eu acho que essa é uma queixa muito maior das meninas, das mulheres, e sim, a gente vê aí de novo a insegurança voltando, né? Não acordei para a coisa mais conectante no humano, que seria perguntar sobre o outro. Eu acho que são as duas coisas, o egoísmo, a insensibilidade, uma super cegueira para o outro. Acho que também tem uma formação dos homens, né? O jeito que os homens foram educados, que é isso, no fundo você foi educado para seduzir, e o homem acaba achando que para seduzir ele tem que falar muito, né? Dele, mostrar suas qualidades para que a mulher fique interessada nele. Só que é isso, a gente não está conseguindo reeducar os homens para do tipo, ó, o diálogo talvez seja mais interessante do que você mostrar tudo que você tem, o que você fez, quem é você, né? Eu tenho escutado alguns homens que têm investido na arte de seduzir, no bom sentido, têm se trabalhado. Imagine um homem em terapia, ou eu preciso aprender um pouco mais a abordar as meninas, porque eu estou diante de uma mulher diferente hoje. Aí eu os desafio, digo, descobre, traz para a gente conversar. Você sabe o que eles me dizem? As mulheres querem ser ouvidas. Às vezes eu nem estou com tanta vontade de ouvir, mas eu escuto para ser o melhor sedutor. Os novos sedutores estão encontrando a compreensão de que uma das formas mais sedutoras de ser homem é escutar uma mulher. Agora entrando para o segundo ponto do egoísmo. Não perguntar do outro é uma manifestação desse egoísmo, desse egocentrismo? Você acha que as pessoas se sentem mais especiais que o outro que está lá no encontro com elas? Eu não sei se elas se sentem mais especiais, porque seria um paradoxo eu achar que eu sou mais especial e estou querendo conquistar uma pessoa que eu acho menos especial do que eu. Uma das coisas que mais tira o tesão de uma pessoa por outra é não achar que ela é especial. Para mim, o egoísmo é uma falta de capacidade de perceber que o outro está ali. Então, eu vou usar esse tempo para mim, eu vou usar esse espaço para mim, eu nem consigo enxergar o outro. Então, o tempo passou e eu não escutei você, e eu não te dei atenção. Então, o egoísmo é algo que me trava, que me tranca, que me cega, que não me faz enxergar o outro. E como a gente está vivendo uma cultura que tem incentivado bastante isso, eu acho que esse egoísmo vira isso. Eu estou pensando em mim, espero me dar bem com você. Hoje em dia está todo mundo nessa coisa de querer tudo para si, então que ninguém está disposto a dar, né? E que a gente deveria ter esse balanço do tipo, eu falo um pouquinho, depois eu deixo outra pessoa falar, e isso tem a ver com generosidade também, né? Tem a ver muito com a capacidade de querer que a relação continue. Em todas as relações onde alguém não vê o outro, essa relação fracassa, né? A relação fracassa quando alguém protagoniza a história e aí eu não tô te vendo, não sei o que você está sentindo. Nós vivemos tempos de dificuldade mesmo de enxergar o outro. Então, como eu não te vejo, eu nem sei o que tu precisas, eu nem te escuto, eu não sei o que você está perguntando, eu não sei o que você quer, não sei o que você sentiu, não sei o que eu estou dizendo está gerando em você. E acho que isso já leva a gente para o terceiro ponto, que é a insensibilidade, né? Como é que você explica essa insensibilidade na escuta? Como é que eu posso ser sensível a uma pessoa que eu nem percebi que estava ali, né? Que eu considerei minha plateia. Então, eu acho que tudo está misturado. Eu sou egoísta e não te enxergo, por isso eu não te escuto, por isso eu sou insensível. Como sou insensível, não percebo o que eu te causei. E a insensibilidade, né? A gente recebe muitas reclamações de que os papinhos ficam sempre nessa etapa inicial e não desenvolvem, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é isso do tipo, pega do outro o que ele tem de único, né? Quais são as peculiaridades dessa pessoa para você poder desenvolver um papo bacana, né? Sim. E você acha que hoje em dia as pessoas estão nem conseguindo, nem querendo, não sei, talvez, prestar atenção no outro, nem que seja na foto do Tinder, você vê que a pessoa viajou para um lugar e você puxa daquele lugar ali algo sobre o papo. Então, eu acho até que as pessoas conseguem fazer isso, mas como uma técnica, né? Como um jeito de fazer aproximação, sem ser com o sentimento. Porque o que eu vejo? Que quando a pessoa coloca sentimento, não um sentimento amoroso, nada disso, mas um sentimento de percepção, esse encontro, esse match, fica tão cativante
que desperta o encanto, né? Putz, a pessoa é encantadora, ela quis saber de mim, imagina, ela fala das coisas que eu gosto. Tem gente, inclusive, que quando vê a área de interesse de alguém num perfil, dá uma estudada, né? Deixa eu ver se eu consigo falar a mesma linguagem da pessoa. Então, eu acho que uma das formas da gente cultivar um vínculo qualquer, começando ou não, é entrar no mundo do outro, perguntar o que o outro gosta, deixar que o outro fale do mundo dele. Talvez seja uma das coisas mais raras hoje em dia. O que a gente sente às vezes a pessoa até pergunta sobre o mundo da outra, mas daí, na tentativa, não sei se é na tentativa de criar uma conexão ou também numa pira egocêntrica, ela começa uma comparação. E a pessoa começa a falar, porque eu viajei para Ilha Grande no Réveillon. Ao invés de ouvir, a pessoa já fala, mas é porque eu viajo todo fim de semana para surfar não sei aonde. E daí começa quase que uma competição dos feitos. Né? Isso também está na insensibilidade. Você pergunta, mas quase como se fosse uma escada para você falar da história também. Você pergunta se a pessoa entende de cinema para mostrar que você gosta de cinema. Isso está na insensibilidade, na insegurança e no egoísmo, né? E quando você fala isso, eu fico pensando assim, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Porque quando o outro vai contar a proeza dele, deixa eu pensar aqui em que eu vou mostrar que eu sou diferenciado também. Então, tudo que a gente está falando até agora, a gente só está assim, enfatizando muito qual é a receita da superficialidade dos encontros, né? Depois do encontro nessa vibe, uma pessoa vai para casa e fala assim, meu, que horror, né? Para não falar outra coisa, assim. Esse encontro troca, né? Nenhuma troca, nenhum toque na alma do outro, né? A gente precisa aprender a acolher. Agora eu estou vendo nessa crise mundial, cara, falta acolhimento total, né? Falta acolhimento. Nós somos analfabetos em acolhimento. Estamos todos ainda tentando mostrar o quanto está doendo para a gente, o quanto a gente está ruim no negócio e quanto deixando muito de ouvir. Você falou aí de ser analfabeto, acho que a gente gosta muito de uma psicóloga americana chamada Sherry Turkle, e ela fala muito sobre os efeitos da tecnologia nas relações, né? E ela fala que um dos principais efeitos é isso que você levantou no podcast, que a gente está desaprendendo a ler o corpo do outro, né? Volta e meia a gente fala alguma coisa, a pessoa faz uma cara, coloca o corpo dela de um jeito que ela fala, tipo, olha, não fiquei interessado pelo que você falou. Só que como a pessoa não está nem prestando atenção na outra pessoa, ela nem lê o corpo dela e segue falando, né? Você acha que a gente desaprendeu a ler o corpo do coleguinha? Eu acho, André. Eu acho que a gente desaprendeu, primeiro porque o nosso olho não está no outro, né? Está numa tela. Na tela ou no espelho, né? Nós estamos buscando espelhos o tempo inteiro, espelhos imaginários, coisas que nos reflitam, que nos digam como nós estamos. Eu tô chamando de espelho quando eu quero saber se o outro acha que eu estou bem vestido, se eu estou bem, se eu estou mais magro, se eu estou bonito, se eu estou sarado. E você fala no seu podcast também até a história de uma mãe que se queixa que o filho não se abre em casa. Sim. E você vai conversar com o filho e ele fala, mas eu não falo porque eles não querem me escutar. Então, acho que aqui até queria propor um meia-culpa para os outros que estão vendo, como é que a gente pode perceber se a gente também não está escutando o outro? Que sinais a gente passa para o outro que podem estar mostrando para ele que a gente não está querendo escutá-lo? Se eu não consigo emitir sinais com o meu corpo, se eu não consigo tirar o celular e dizer, pronto, eu estou te ouvindo, ou se eu não consigo dizer, desculpa por eu estar com o celular aqui, mas agora eu preciso só responder uma coisa durante 2 minutos e depois eu vou deixar o celular, e nós estamos distraídos. Então, sim, nós precisamos parar e dizer onde é que eu estou errando, o que é que eu estou fazendo, né? O que será que eu passo, que tipo de companhia eu sou, o que é que eu sou capaz de repassar em termos de conteúdo de alma para quem está perto de mim. E você sente aí no consultório que tem um efeito na autoestima da pessoa que quer ser escutada e não consegue pela outra parte? Como é que ela se sente? A autoestima, para mim, ela não pode ser tão frágil que eu fique sempre à mercê de que o outro me valide, que o outro me escute. Nós somos afetados, sim, mas é um sinal de que a nossa autoestima não está bem estruturada. Porque se a minha autoestima depende de que o outro valide o que eu sou, ainda tem algo a ser construído aí. Mas, sim, o outro não me escutar, o outro não me validar,
afeta a forma como eu me vejo. Mas eu, como psicoterapeuta, quero que a forma como eu me vejo não seja tão afetada pela forma como o outro é, pela incapacidade do outro de me dar atenção, porque às vezes a questão é do outro, né? Quando eu digo assim, Carol, você é muito linda, eu estou falando de quem? De mim? Errou! Não de você? De mim. O que eu estou dizendo de mim? E você reparou nela, você viu que ela é muito bonita, e você está disposta, inclusive, a falar para ela que ela é bonita. Isso mesmo, mas de uma forma mais simples. Eu estou dizendo, eu acho você linda, Carol. O que tem a ver com a Carol isso? É verdade. Nada. Absolutamente nada. Porque eu podia achar você linda e não conseguir dizer. Eu podia ter dificuldade com a sua beleza e me recusar a enxergar a sua beleza. Então, quando eu digo, Carol, você é linda, eu estou falando de mim. Então, se você depender dessa fala para se sentir bem, você está frita. Para mim, a validação, ela entra não na autoestima, ela entra no vínculo. O elogio, para mim, ele não é para o ego, ele é para o vínculo. Agora a gente está em quarentena e muitas pessoas estão isoladas, estão sozinhas em casa, e elas estão precisando de ser ouvidas, né? Você acha que a gente precisa sair um pouquinho da mensagem de texto, ir para o vídeo, que nem a gente está fazendo, ligar para as pessoas, porque a conexão é diferente do que a conexão de mensagem? Esse isolamento, ele vai provocar uma dor insaciável. Eu acho que a gente precisa entender que não vai ser aplacada a nossa dor de comunicação e de afeto, e se a gente tentar lidar com a nossa impotência, né, lidar com a nossa impotência de suprir, e tudo que uma pessoa tiver de habilidade para disponibilizar, eu acho super bem-vindo. Para mim, a questão é essa preocupação, a pessoalidade. Uma coisa que eu gosto no trabalho de vocês, que eu conheci há muito pouco tempo, eu acho que vocês dois conseguem ser tão pessoais. Eu acho que tem uma coisa assim tão mágica para mim no Soul de S.A., que é a gente está enxergando a sua dor, tá? A gente está enxergando o que você passou, mesmo que seja numa perspectiva mais, né, coletiva, mas eu acho que é um talento de dizer assim, de alguma forma eu estou vendo o que está bom ou o que está doendo para você. Eu acho que nesses dias, qualquer pessoa que conseguir dizer isso, dizer de uma forma que a outra pessoa se sinta acolhida, né? A gente volta para o acolhimento, eu acho que vai ser muito, muito perfeito. Esse jeito que chega e diz, eu sei o quanto está doendo, embora eu não possa te abraçar agora, mas olha aqui, eu tenho alguma palavra para te dar. Eu acho isso muito precioso mesmo. Luiz, obrigado, muito obrigada pelas palavras, pela escuta. Foi incrível. Eu que agradeço, tá? De verdade. Puta privilégio para mim estar aqui conversando com vocês. Só ter estado com vocês e ter visto esse brilho de vocês de fazer esse negócio que vocês fazem, eu me sentiria realmente uma pessoa mais enriquecida hoje, tá bom? Obrigada.